Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das 10 doses de Clarice, em comemoração ao centenário de nascimento da brilhante e necessária Clarice Lispector. Esse projeto é idealizado pelo professor Odair Silva, meu colega da área de letras aqui no Instituto Federal de Alagoas, a quem eu já agradeço o convite. Hoje, na sexta dose de Clarice, depois de 5 que nos embriagaram lindamente com sensíveis e poéticas interpretações, farei eu também a minha leitura. Correndo o risco, é claro, e ao mesmo tempo aceitando o fato dos devires do literário e do encontro com a polissemia. Lerei o conto Silêncio, por isso, peço licença e um pouquinho do silêncio de vocês, caríssimos interlocutores, pois passarei agora a leitura. É tão vasto o silêncio da noite na montanha, é tão despovoado. Tenta-se em vão trabalhar para não ouvi-lo, pensar depressa para não disfarçá-lo, ou inventar um programa frágil, ponto que mal nos liga ao subitamente improvável dia de amanhã. Como ultrapassar essa paz que nos espreita? Silêncio tão grande que o desespero tem pudor. Montanhas tão altas que o desespero tem pudor. Os ouvidos se afiam, a cabeça se inclina, o corpo todo escuta, nenhum rumor. Nenhum galo. Como estar ao alcance dessa profunda meditação do silêncio. Desse silêncio sem lembrança de palavras. Se és morte, como te alcançar? É um silêncio que não dorme, é insone. Imóvel, mas insone, e sem fantasmas. É terrível, sem nenhum fantasma. Inútil querer povoá-lo com a possibilidade de uma porta que se abra rangendo, de uma cortina que se abra e diga alguma coisa. Ele é vazio e sem promessa. Se ao menos houvesse o vento, vento é ira, ira é vida, ou neve, que é muda, mas deixa rastro. Tudo embranquece, as crianças riem, os passos rangem e marcam. Há uma continuidade que é a vida, mas este silêncio não deixa provas. Não se pode falar do silêncio como se fala da neve. Não se pode dizer a ninguém como se diria da neve. Sentiu o silêncio desta noite? Quem ouviu não diz. A noite desce com suas pequenas alegrias de quem acende lâmpadas, com o cansaço que tanto justifica o dia. As crianças de Berna adormecem. Fecham-se as últimas portas. As ruas brilham nas pedras do chão e brilham já vazias. E final apagam-se as luzes as mais distantes. Mas este primeiro silêncio ainda não é o silêncio. Que se espere, pois as folhas das árvores ainda se ajeitarão melhor. Algum passo tardio talvez se ouça, com esperança, pelas escadas. Mas há um momento em que do corpo descansado se ergue o espírito atento, e da terra a lua alta. Então, ele, o silêncio, aparece. O coração bate ao reconhecê-lo. Pode-se depressa pensar no dia que passou, ou nos amigos que passaram e para sempre se perderam. Mas é inútil esquivar-se. Há silêncio. Mesmo o sofrimento pior da amizade perdida é apenas fuga.
Pois se no começo o silêncio parece aguardar uma resposta, como ardemos por ser chamados a responder, cedo se descobre que de ti ele nada exige, apenas o teu silêncio. Quantas horas se perdem na escuridão, supondo que o silêncio te julga? Como esperamos em vão por ser julgados pelo Deus? Surgem as justificações, trágicas justificações forjadas, humildes desculpas até a indignidade. Tão suave é para o ser humano, enfim, mostrar sua indignidade e ser perdoado com a justificativa de que se é um ser humano humilhado de nascença. Até que se descobre, nem a sua indignidade ele quer. Ele é o silêncio. Pode-se tentar enganá-lo também. Deixa-se, como por acaso, o livro de cabeceira cair no chão. Mas, horror, o livro cai dentro do silêncio e se perde na muda e parada voragem deste. E se um pássaro enlouquecido cantasse? Esperança é inútil. O canto apenas atravessaria como uma leve flauta ao silêncio. Então, se há coragem, não se luta mais. Entra-se nele, vai-se com ele, nós, os únicos fantasmas de uma noite inverna. Que se entre. Que não se espere o resto da escuridão diante dele, só ele próprio. Será como se estivéssemos num navio tão descomunalmente enorme que ignorássemos estar num navio, e este se engrace tão largamente que ignorássemos estar indo. Mais do que isso, um homem não pode. Viver na orla da morte das estrelas é vibração mais tensa do que as veias podem suportar. Não há sequer um filho de um astro ou de uma mulher como intermediário piedoso. O coração tem que se apresentar diante do nada, sozinho, e sozinho bater alto nas trevas. Só se sente nos ouvidos o próprio coração. Quando este se apresenta todo nu, nem a comunicação é submissão, pois nós não fomos feitos senão para o pequeno silêncio. Se não há coragem, que não se entre. Que se espere o resto da escuridão diante do silêncio, só os pés molhados pela espuma de algo que se espraia de dentro de nós. Que se espere, um insolúvel pelo outro, um ao lado do outro, duas coisas que não se veem na escuridão. Que se espere. Não o fim do silêncio, mas o auxílio bendito de um terceiro elemento, a luz da aurora. Depois nunca mais se esquece. Inútil até fugir para outra cidade, pois quando menos se espera, pode-se reconhecê-lo, de repente. Ao atravessar a rua no meio das buzinas dos carros, entre uma gargalhada fantasmagórica e outra, depois de uma palavra dita, às vezes no próprio coração da palavra. Os ouvidos se assombram, o olhar se esgazeia. Ei-lo, e dessa vez ele é fantasma. E essa foi a 6ª dose das 10 doses de Clarice, idealizadas pelo professor Odaí Silva, do Instituto Federal de Alagoas. Eu sou o Elton da Silva de Fátima e desejo uma excelente noite para todos vocês.